O evangelho de hoje é Mateus 22, do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrardes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mesmo que não percebamos, todos nós caminhamos nesse mundo em busca do reino que Jesus nos preparou. Vivemos aqui como uma noiva que espera o encontro final com o noivo. Lá, para onde caminhamos, está sendo preparado o grande banquete. É a núpcias do Cordeiro e nós não somos apenas convidados, mas participantes da festa. É a festa da salvação que Deus Pai preparou para cada um que é chamado a participar do banquete. Jesus Cristo é o noivo, o Filho de Deus que veio desposar a humanidade. A parábola, no entanto, explica qual é a nossa resposta aos apelos de Deus. Hoje também, muitas são as desculpas que apresentamos para não aceitar o convite de Jesus. As nossas ocupações e preocupações com os negócios, com a família, as festas, os divertimentos, nos roubam de Deus e do seu reino. Mesmo os que se dizem de Deus, muitas vezes se justificam porque têm muitos afazeres. São como os primeiros convidados da parábola, os judeus, que se excluíram e não deram a mínima atenção para o convite, pois estavam muito entretidos nas suas próprias ocupações. Mesmo assim, o rei continuou insistindo e anunciou tudo o que já estava preparado para a grande festa. Porém, mais uma vez, os convidados escolhidos recusaram o convite e finalmente ficaram de fora da festa. Mas a festa estava pronta.
O rei então mandou chamar todas as pessoas que se encontravam pelos caminhos, os maus e os bons. Vieram do jeito que estavam e a festa começou. Começando pelo povo judeu, que não aceitou o convite do Pai, Jesus veio até nós. Somos nós hoje, os maus e os bons, a quem o Pai chama para participar do banquete do reino dos céus. De diversas maneiras, o Senhor tem insistido conosco, porém, se não atendermos o seu chamado, poderemos correr o risco de perder a grande chance da nossa vida. O tempo do jogo poderá acabar e o juízo dar o apito final. Outros ocuparão o nosso lugar. Enquanto é tempo, o Senhor nos chama e nos dá uma veste nova que identifica o modo de ser dos participantes do reino dos céus. Essa nova veste é a mentalidade do Evangelho, a veste branca dos ensinamentos de Jesus, sem a qual não nos será permitido permanecer na festa. Quando aceitamos o convite de Jesus, mas não seguimos os seus ensinamentos, nós destoamos e damos contra-testemunho. Por isso, somos também convocados a sair da festa. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da igreja que teimam em não acolher os mandamentos de Deus e têm a sua concepção própria servindo, muitas vezes, de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Neste caso, apesar de presentes fisicamente, sentir-se-ão apartados por não caberem mais dentro do reino, isto é, da mentalidade evangélica. Precisamos assumir de coração o nosso lugar na festa e nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos para nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que é quem nos vestirá com a veste da santidade de Deus. As perguntas de hoje são: você já aceitou o convite para participar do banquete das bodas? Você já aceitou a veste do Espírito Santo? Será que você também não é como esse homem da veste diferente que, a todo momento, se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro da sua família ou comunidade? Perceba como são as suas reações e reflita se também precisa emendar-se. Nesse evangelho, Jesus conta-lhes a parábola do banquete nupcial para ilustrar o reino dos céus. A narrativa fala de um rei que preparou uma festa de casamento a seus filhos. Trata-se de mais de uma história de amor. Deus enviou seu Filho Jesus para um casamento com a humanidade, para redimi-la de suas impurezas e torná-la sua esposa no céu. Jesus quer mesmo unir-se à igreja, como ouvimos em todas as missas. Mas, e quanto a nós? Queremos unir-nos a Jesus em um casamento? Se fizermos uma pesquisa nas ruas com a seguinte pergunta: o que é céu para você? Um grande número de pessoas responderá que o céu é o andar de cima, um paraíso, um lugar sem dor nem sofrimento. Essa visão, embora não seja de toda errada, exclui, porém, o elemento principal da salvação divina, o matrimônio espiritual com Jesus.
Infelizmente, a maior parte das pessoas não vê a felicidade em Deus, em uma união íntima com a pessoa de Cristo. Deus não é a nossa felicidade. Como narra Jesus na parábola, Deus nos convidou para um banquete, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Os convidados veem Deus como um inimigo, alguém que tolhe a sua liberdade, que lhes nega o direito ao prazer. Façamos um exame de consciência. Por que vamos à missa? Essa pergunta é fundamental porque é possível que estejamos indo à missa pelo motivo errado. É possível que você esteja tratando Deus como seu servo, como o gênio da lâmpada que deve realizar todos os seus caprichos e vontades. E essa é a sua concepção de Deus. É bem provável que logo você se torne um incrédulo. Sim, porque o ateísmo nasce a partir de um conceito equivocado de Deus. O diabo faz-nos acreditar em um Deus ridículo para, quando estivermos totalmente apaixonados por esse falso Deus, revelar-nos a sua inexistência. Se Deus é apenas um serviçal, um escravo de nossas vontades, é melhor mesmo que ele não exista. E é assim que uma pessoa se torna ateia. Desejamos um Deus que faça nossas vontades e, quando ele não nos atende, nós o matamos como os fariseus mataram o Messias esperado. Cristo veio, mas não realizou as vontades iníquas dos doutores da lei. Por isso, o mataram. Qual é o seu Deus? Se você não tem em Deus a fonte de sua felicidade, é bem possível que você o mate em seu coração. O Evangelho fala mais uma vez da necessidade da conversão. Precisamos mudar o nosso coração para participarmos do banquete nupcial. Caso contrário, seremos tratados como convidado que vai à festa sem o traje adequado, ao qual o rei ordena que amarrem os pés e as mãos e o joguem fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O cristianismo não é a religião dos deuses pagãos que fazem todas as nossas vontades. É antes a religião do amor de Deus em nossas vidas. É a vontade dele que deve acontecer assim na terra como no céu. Deus nos deseja e tem sede de nossas almas. Coloquemos, portanto, as nossas vestes nupciais para que sejamos acolhidos no seu banquete salvífico, a divina Eucaristia. Que Deus te abençoe. Bom dia.